Imagine a cena. Você está no comando de milhares de soldados, cada um confiando que você sabe exatamente para onde estão indo. O mapa está em suas mãos, as ordens são claras, e tudo parece perfeitamente planejado. Mas há um detalhe que você não sabe. O mapa está errado. Completamente errado. E esse erro simples, quase ridículo, está prestes a transformar uma operação militar calculada em um dos massacres mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Não estamos falando de estratégia falha ou traição. Estamos falando de um erro de impressão. Algo tão banal quanto um número trocado, uma coordenada imprecisa, uma linha desenhada alguns centímetros fora do lugar. E milhares de vidas serão perdidas por causa disso. A Segunda Guerra Mundial foi travada com planejamento meticuloso. Generais passavam noites inteiras estudando mapas, calculando rotas, prevendo cada movimento do inimigo. Mas às vezes, no meio de todo esse esforço, a guerra mostrava seu lado mais cruel e absurdo: os erros humanos. E não eram apenas erros de julgamento ou falhas de comunicação. Eram erros técnicos, mecânicos, quase cômicos, se não fossem trágicos. Um mapa mal impresso, uma coordenada anotada errada, um cartógrafo que trabalhou sob pressão e acabou confundindo uma estrada com outra. Essas pequenas falhas se transformavam em catástrofes quando milhares de homens seguiam aquelas instruções como se fossem verdade absoluta. Antes de continuarmos com essa história inacreditável, se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias surpreendentes como essa para você. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história que vamos contar hoje aconteceu em 1943, no Teatro Europeu da Guerra. As forças aliadas estavam avançando, mas o progresso era lento e custoso. Cada quilômetro conquistado significava centenas de baixas. Cada cidade libertada exigia semanas de combate brutal. Nesse contexto, o planejamento era tudo. Os comandantes dependiam completamente de mapas precisos para guiar suas tropas, evitar armadilhas e coordenar ataques. Mas os mapas eram produzidos às pressas, em condições precárias, muitas vezes por equipes sobrecarregadas que trabalhavam sob bombardeios constantes e prazos impossíveis. Para entender como esse erro específico aconteceu, precisamos voltar algumas semanas antes da batalha. Em uma base militar improvisada, longe das linhas de frente, funcionava um departamento de cartografia que operava 24 horas por dia. Eram dezenas de cartógrafos, desenhistas e impressores trabalhando em turnos, produzindo mapas para as operações em andamento. O ambiente era caótico, máquinas barulhentas, cheiro forte de tinta, pessoas gritando para se fazer ouvir sobre o ruído. Cada equipe tinha metas diárias impossíveis. Produzir entre 50 e 70 mapas detalhados, todos precisos, todos verificados, todos prontos para distribuição imediata. Os cartógrafos trabalhavam com informações que vinham de múltiplas fontes: relatórios de reconhecimento aéreo, depoimentos de soldados que tinham estado nas áreas mapeadas, mapas antigos da região, fotografias tiradas sob fogo inimigo. Todas essas informações precisavam ser consolidadas, verificadas e transformadas em um mapa único e coerente. O processo era exaustivo e propenso a erros. Uma fotografia aérea podia estar borrada, um relatório podia conter imprecisões, testemunhos de diferentes soldados podiam contradizer uns aos outros. Cabia aos cartógrafos tomar decisões sobre qual fonte confiar, como interpretar informações ambíguas, onde traçar linhas quando a realidade no terreno era incerta. O homem responsável pelo mapa que causaria a tragédia era um cartógrafo experiente chamado de Tenente Harrison. Nos registros desclassificados, ele tinha 32 anos, tinha trabalhado como agrimensor civil antes da guerra e era conhecido por seu cuidado meticuloso com detalhes. Mas, naquela semana específica, ele estava no limite da exaustão. Tinha trabalhado 11 dias consecutivos sem folga, dormindo apenas 3 ou 4 horas por noite, porque 2 colegas tinham adoecido e a demanda por mapas era urgente. Operações militares estavam sendo planejadas e não podiam esperar. Os generais precisavam dos mapas e eles precisavam imediatamente. Na noite em que o erro aconteceu, Harrison estava trabalhando em seu 6º mapa do dia. Eram quase 11 horas da noite. Ele tinha começado às 5 da manhã e ainda havia 3 mapas para terminar antes do amanhecer. Seus olhos ardiam, suas mãos tremiam ligeiramente de cansaço. Ele estava transcrevendo coordenadas de um relatório de reconhecimento para o mapa final quando cometeu o erro. Inverteu 2 dígitos em uma coordenada crítica. Em vez de marcar a bifurcação da estrada na posição correta, ele a marcou 3 quilômetros ao norte. Foi um erro de uma fração de segundo, o tipo de lapso que qualquer pessoa cansada cometeria.
mas as consequências seriam catastróficas. O protocolo normal exigia que cada mapa fosse verificado por um segundo cartógrafo antes de ir para a impressão. Mas naquela noite, com a sobrecarga de trabalho e os prazos apertados, muitas verificações foram puladas ou feitas apressadamente. O supervisor, que deveria ter checado o mapa de Harrison, deu apenas uma olhada rápida, confirmou que parecia estar completo e bem desenhado, e autorizou a impressão. Ninguém percebeu que aquela pequena marca, aquela bifurcação deslocada por alguns centímetros no papel, representava um erro de vários quilômetros no terreno real. 300 cópias do mapa foram impressas e distribuídas para as unidades que participariam da operação. Oficiais em toda a região receberam suas cópias, estudaram as rotas, memorizaram os pontos de referência. Alguns notaram que certas características do terreno pareciam estar em posições ligeiramente diferentes do que relatórios anteriores indicavam, mas assumiram que os novos mapas eram mais precisos, baseados em reconhecimento mais recente. Afinal, por que duvidariam? Os mapas vinham do Departamento Oficial de Cartografia, eram produzidos por profissionais treinados, carregavam todos os selos e aprovações necessários. Não havia razão para questionar. Em uma base militar improvisada a 40 quilômetros da linha de frente, o coronel Matthews estava reunido com seus oficiais, planejando a operação. Ele tinha 45 anos, era veterano da Primeira Guerra Mundial e tinha uma reputação de ser cuidadoso e metódico. Espalhou o mapa sobre a mesa e começou a traçar a rota com o dedo. A missão parecia direta: marchar durante a noite, alcançar a bifurcação antes do amanhecer, seguir a estrada principal até as colinas, estabelecer posições defensivas. Se tudo corresse conforme o planejado, estariam em posição antes que o inimigo percebesse o movimento. Seria uma vitória rápida e relativamente sem derramamento de sangue. Mas Matthews sentia uma inquietação que não conseguia explicar. Algo no mapa o incomodava. A configuração do terreno parecia estranha. As distâncias não pareciam corresponder exatamente ao que ele se lembrava de relatórios anteriores. Ele mencionou suas preocupações aos oficiais, mas todos concordaram que o mapa era a fonte mais atualizada e confiável. Um major sugeriu enviar uma patrulha de reconhecimento para verificar a rota antes do movimento principal, mas o comando superior negou o pedido. Não havia tempo. Operação tinha que acontecer naquela noite, enquanto a janela de oportunidade estava aberta. Matthews engoliu suas dúvidas e deu as ordens para começar a marcha. Na madrugada do ataque, o batalhão começou a se mover. Eram 1.200 homens, divididos em 4 companhias, cada uma com seu próprio oficial comandante e subunidades especializadas. Carregavam equipamento pesado, munição suficiente para 3 dias de combate, rações, kits médicos, rádios de campo, metralhadoras pesadas desmontadas, que precisavam ser transportadas por equipes de 4 homens. A marcha era lenta e cuidadosa, feita em silêncio absoluto para evitar detecção. Cada homem conhecia seu papel, tinha sido treinado para esta operação específica. A moral estava alta. Todos acreditavam que estavam executando um plano bem elaborado. As primeiras horas de marcha transcorreram sem incidentes. O batalhão seguia a rota marcada no mapa, identificando pontos de referência. Um rio que cruzavam usando uma ponte velha de madeira, um celeiro abandonado que servia como marco intermediário, uma pequena elevação do terreno que indicava que estavam no caminho certo. Tudo correspondia ao que o mapa mostrava. Matthews começou a relaxar um pouco. Talvez suas preocupações fossem infundadas. Talvez o mapa estivesse correto afinal. Mas então, quando começaram a se aproximar da área onde deveria estar a bifurcação crítica, as coisas começaram a parecer erradas. O terreno estava mudando de maneiras que o mapa não previa. A floresta densa que deveria estar à esquerda deles simplesmente não estava lá. Em seu lugar havia campo aberto, completamente exposto. E as colinas que deveriam estar ainda a vários quilômetros de distância pareciam estar muito mais próximas, suas silhuetas escuras se destacando contra o céu que começava a clarear. Matthews parou a coluna e consultou o mapa novamente com uma lanterna coberta. Algo estava definitivamente errado. Mas o quê? Estavam perdidos? Tinham tomado um caminho errado em algum ponto? Ele enviou batedores para frente para tentar identificar a localização exata, mas antes que pudessem retornar com informações, a decisão foi tirada de suas mãos. O dia estava amanhecendo rapidamente, e ficar parado em terreno aberto seria extremamente perigoso. Ele tomou a decisão de continuar avançando, assumindo que logo encontrariam algum ponto de referência que esclareceria sua posição. Foi a decisão errada, mas dadas as informações que ele tinha, dadas as pressões que enfrentava, era compreensível. Ele estava seguindo o mapa, seguindo suas ordens, tentando cumprir a missão.
Como poderia saber que estava marchando seus homens diretamente para uma armadilha? Do outro lado das colinas, observadores inimigos tinham notado o movimento estranho das tropas. Inicialmente confusos sobre o que estavam vendo, rapidamente perceberam que uma força significativa estava avançando por uma rota completamente inesperada, longe de onde deveriam estar. Foi um presente inesperado. Em vez de enfrentar um ataque coordenado na posição que tinham preparado, poderiam emboscar essas tropas em terreno completamente favorável. Ordens foram rapidamente transmitidas, metralhadoras foram reposicionadas, morteiros foram ajustados para as novas coordenadas, e então esperaram. Quando os primeiros soldados do batalhão entraram na zona de morte, não tiveram chance. O fogo veio de 3 lados simultaneamente. Metralhadoras abriam rajadas longas e sustentadas, cortando através das fileiras de homens, que estavam completamente expostos no terreno aberto. Morteiros começaram a cair, cada explosão enviando terra, pedras e estilhaços, voando em todas as direções. O som era ensurdecedor, caótico, aterrorizante. Homens gritavam, não apenas de dor, mas de confusão total. Onde estava a cobertura que o mapa prometia? Onde estava a floresta? Por que estavam tão expostos? Matthews tentou desesperadamente organizar uma resposta. Ordenou que algumas unidades recuassem para buscar cobertura, outras para avançar em direção às posições inimigas na tentativa de silenciar as metralhadoras. Mas sem saber exatamente onde estavam, sem ter o terreno que o mapa prometia, cada ordem era basicamente um palpite. Grupos de soldados ficaram isolados, separados do corpo principal, lutando suas próprias batalhas desesperadas. Oficiais caíam, a cadeia de comando se fragmentava, e o que era para ser uma operação coordenada se transformou em dezenas de pequenos combates caóticos e desconectados. Um jovem soldado, chamado Private Cooper, cujos depoimentos foram preservados nos arquivos, descreveu a experiência décadas depois em uma entrevista para um historiador. Ele tinha 19 anos no dia da batalha, era seu primeiro combate real. Ele se lembrava de marchar confiante na escuridão, confiando completamente nos oficiais, acreditando que tudo estava planejado. Quando o fogo começou, sua primeira reação foi de total incredulidade. Isto não era suposto acontecer. Eles deveriam estar seguros. O mapa dizia que estariam seguros. Ele se jogou no chão, tentou encontrar cobertura atrás de uma pequena elevação que mal protegia seu corpo. À sua volta, homens que ele conhecia, com quem tinha treinado, com quem tinha compartilhado piadas e cigarros, estavam caindo. O barulho era tão intenso que ele não conseguia pensar, apenas reagir por instinto básico de sobrevivência. O combate durou 8 horas. 8 horas de inferno que pareceram durar dias. Eventualmente, com a chegada de reforços e apoio de artilharia, o batalhão conseguiu recuar de forma organizada, mas o custo foi horrível. 423 homens mortos, 317 feridos, muitos gravemente, equipamento valioso perdido. E tudo por causa de um mapa errado. A investigação que se seguiu foi conduzida discretamente. Os oficiais superiores sabiam que revelar publicamente que uma operação tinha falhado tão catastroficamente por causa de um erro de impressão seria devastador para a moral. Então, o incidente foi classificado, os relatórios foram selados e as famílias dos mortos receberam apenas notificações padrão. O tenente Harrison, quando descobriu o erro que tinha cometido, ficou completamente devastado. Ele havia matado mais de 400 homens com um simples lapso de concentração. Segundo relatos, ele nunca se recuperou psicologicamente do peso dessa culpa. Após a guerra, ele se isolou, raramente falava sobre sua experiência e passou o resto da vida assombrado pelo que havia feito. Mas será que a culpa era realmente dele? Ele era apenas um homem trabalhando em condições impossíveis, sob pressões inimagináveis. O sistema que o colocou naquela posição, que exigiu produção impossível sem verificações adequadas, que priorizou velocidade sobre precisão. Esse sistema não era o verdadeiro culpado. E o que dizer dos oficiais superiores que negaram o pedido de reconhecimento, que insistiram em seguir o cronograma mesmo quando havia dúvidas? Não compartilhavam eles também a responsabilidade? Essas são perguntas sem respostas fáceis. A verdade é que a guerra cria situações onde tragédias são praticamente inevitáveis. Quando você opera em escala industrial, quando milhões de homens estão envolvidos, quando milhares de operações acontecem simultaneamente, os erros vão acontecer. É estatisticamente impossível que não aconteçam. A única questão é quando e onde não se. E quando acontecem, as consequências são medidas em vidas humanas. Se você está acompanhando essa
História até aqui e quer continuar conhecendo mais histórias incríveis e pouco conhecidas da história mundial? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo esse tipo de conteúdo. O legado dessa batalha se estendeu muito além daquele dia terrível. Nos meses que se seguiram, o exército implementou novos protocolos para produção e verificação de mapas. Equipes de cartografia foram aumentadas, turnos foram reduzidos para prevenir fadiga, sistemas de verificação cruzada foram estabelecidos, mas mesmo com todas essas melhorias, os erros continuaram acontecendo, porque no final, guerra é caos, e caos é imprevisível. Você pode tentar controlá-lo, pode tentar minimizar os riscos, mas nunca pode eliminá-los completamente. Os sobreviventes da batalha formaram um vínculo especial após a guerra. Eles se encontravam anualmente, compartilhavam suas memórias, apoiavam uns aos outros através das décadas. Muitos lutavam com o que hoje reconhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. Tinham pesadelos recorrentes, não do combate em si, mas daquela marcha na escuridão, da sensação de estarem seguindo um caminho que se revelava cada vez mais errado, mas sem poder parar ou mudar de direção. Alguns desenvolveram fobias relacionadas a mapas ou navegação. Outros se tornaram obcecados com precisão e verificação, incapazes de confiar em qualquer instrução sem confirmação múltipla. Um aspecto particularmente perturbador da história é como ela foi apagada da memória oficial. Durante décadas, essa batalha simplesmente não existia nos registros históricos acessíveis. Livros sobre a campanha militar daquele ano não a mencionavam. Memoriais aos mortos listavam nomes, mas não explicavam as circunstâncias. Foi apenas quando os arquivos foram desclassificados, décadas depois, que a verdade emergiu. E mesmo então, permaneceu obscura, conhecida principalmente por historiadores especializados e pelos poucos sobreviventes, ainda vivos. Isso levanta questões importantes sobre como contamos a história da guerra. Tendemos a focar nas grandes batalhas, nos momentos heróicos, nas vitórias gloriosas. Mas a guerra também é composta dessas tragédias menores, desses erros estúpidos, desses momentos onde tudo dá errado por razões que não fazem sentido. Essas histórias são mais difíceis de contar, porque não oferecem lições claras ou inspiração fácil. Elas apenas mostram o lado brutal, absurdo e aleatório do conflito humano. A batalha do mapa trocado também nos faz questionar nossas suposições sobre competência e controle. Gostamos de pensar que operações militares são executadas por profissionais que sabem exatamente o que estão fazendo, que têm informações precisas e planos cuidadosamente elaborados. E muitas vezes isso é verdade, mas às vezes não é. Às vezes, as pessoas no comando estão tão perdidas quanto qualquer outra pessoa, tomando decisões baseadas em informações incorretas, improvisando sob pressão extrema, esperando que tudo dê certo, mas sem qualquer garantia. Para os familiares dos homens que morreram naquela batalha, a verdade quando finalmente emergiu foi simultaneamente um alívio e uma nova fonte de dor. Um alívio porque finalmente entendiam o que tinha acontecido. Porque não era apenas o destino cruel da guerra, mas um erro específico e identificável. Mas também uma nova dor, porque significava que aquelas mortes eram ainda mais desnecessárias do que pensavam. Seus pais, maridos, irmãos e filhos não tinham morrido em uma grande batalha pela liberdade. Não tinham caído defendendo posições críticas. Tinham morrido porque alguém trocou 2 números em um mapa. A história do mapa trocado é, em última análise, uma história sobre a fragilidade dos sistemas humanos. Construímos estruturas elaboradas. Criamos procedimentos complexos. Treinamos pessoas exaustivamente. Tudo na tentativa de controlar o caos e minimizar erros. Mas no final, somos todos humanos. Ficamos cansados. Cometemos erros. Confiamos quando talvez devêssemos questionar. E às vezes, apenas às vezes, essas pequenas falhas humanas se alinham de maneiras que produzem catástrofes. Não há final feliz para essa história. Não há redenção, não há lição inspiradora. Há apenas o fato bruto. Mais de 400 homens marcharam para a morte seguindo um mapa errado, confiando em informações incorretas, acreditando que sabiam para onde estavam indo. E quando tudo acabou, quando os mortos foram enterrados e os feridos tratados, a guerra simplesmente continuou. Outras batalhas foram travadas, outros erros foram cometidos, outras vidas foram perdidas. Porque esse é o horror fundamental da guerra. Não importa quão trágico seja um dia específico, não importa quantas vidas sejam desperdiçadas, a máquina continua funcionando. O mapa trocado representa milhares de pequenas tragédias semelhantes que ocorreram ao longo da Segunda Guerra Mundial e de todos os conflitos humanos, momentos onde a confusão, o erro e o
Acaso se combinaram para criar sofrimento desnecessário? Essas histórias raramente são contadas porque não se encaixam na narrativa heróica que preferimos sobre a guerra. Mas talvez sejam as histórias mais importantes, porque mostram a guerra como ela realmente é: brutal, caótica, absurda e profundamente humana em seus fracassos.